Meus caros colegas, vamos falar agora sobre as principais mudanças ocorridas nos prazos processuais com o novo Código Civil. A partir do ano que vem, a partir de 17 de março de 2016, alguns detalhes precisarão ser conhecidos por nós. Eu vou destacar essas mudanças, as principais, mencionando os artigos, e os senhores, obviamente, vão poder acompanhar, ver que essas mudanças, em muito, favorecem a advocacia, favorecem as partes, e aí nós teremos uma possibilidade de atuar melhor na defesa dos interesses dos nossos clientes. Vamos lá. Primeira mudança interessante, substancial, é a que diz respeito à contagem dos prazos. Vejam, senhores, que foi feliz o Código no artigo 219. Anotem esse artigo. Por quê? Agora, quando eu conto os prazos processuais, eu vou contar apenas os dias úteis. Então, vamos trabalhar com um exemplo. Nós já sabemos, muito comum no nosso dia a dia. Publicação no Diário Oficial, na quinta-feira, de uma sentença, de um acordo. E aí, eu leio e vejo que há fundamento para embargos de declaração. Ora, o prazo dos embargos, sabemos que são 5 dias. Pela regra atual, publicou na quinta, começa a contar na sexta. Sexta, sábado, domingo, acabou o fim de semana. Segunda, terça. O que nós, operadores de direito, acabávamos fazendo? Trabalhando no sábado e domingo e deixando a família de lado. Agora, o novo código humaniza isso. Porque se publica na quinta-feira, o prazo começa na sexta, se for dia útil. Se for feriado, não. Óbvio, é regra antiga, né? Primeiro dia útil subsequente. Então, quinta. Expediente normal na sexta, primeiro dia. Não conto sábado e não conto domingo. Posso descansar com a minha família? Posso analisar melhor o recurso que pretendo fazer? Porque o primeiro é na sexta, o segundo dia é a segunda-feira, terça, quarta, quinta. Olha, isso possibilita que o trabalho profissional seja melhor elaborado. Então, meus queridos, essa primeira mudança é para nós importantíssima. A segunda mudança que o Código traz e que merece destaque diz respeito à suspensão dos prazos durante o período que compreende 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive. Nós já estamos falando que esse prazo aí serve e efetivamente servirá para as férias dos advogados. Foi, na verdade, um trabalho importante do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, na figura do atual presidente, Marcos Vinícius, que integrou a comissão e que batalhou para a manutenção, a inclusão e manutenção desse dispositivo. Por quê? Não haverá contagem de prazos, não haverá julgamento, não haverá audiência do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro. Com isso, os advogados poderão programar o descanso, o repouso, né, que é devido. A vida nossa é muito estressante e nesse período, que é inclusive, né, período de festas, de final de ano, férias dos filhos, o advogado poderá, sem se preocupar com perda de prazo, descansar. E aí, no dia 21, tudo começa em termos de prazos, né, na Justiça. Bem, o fórum vai ficar fechado nesse período? Ficará apenas naquele recesso do Judiciário,
mas volta no dia 6 ou 7, se não me engano, de janeiro, e aí temos o expediente normal acontecendo, sem publicações, sem audiências e sem julgamentos. Fechado? Essa regra das férias está lá no artigo 220 do CPC. 220 CPC. Agora, temos mais mudanças? Temos. Vou contar uma para os senhores que é muito interessante. O prazo para interposição de recursos. Nós sabemos que hoje os prazos variam. Eu tenho 15 dias para apelar, eu tenho 10 dias para o agravo de instrumento, eu tenho 5 dias para o agravo interno, eu tenho 5 dias para os embargos de declaração. Enfim, é uma preocupação nossa quando temos uma decisão e que queremos recorrer, verificar de imediato qual o prazo, para não perdê-lo. E os prazos são os mais diferentes possíveis. Simplificaram isso. Agora, o prazo recursal, regra, 15 dias. Exceção, embargos de declaração. Continuaremos com 5 dias para os embargos de declaração. Maravilha. Onde, Vitor, que nós encontramos essa regra? Porque eu quero ler na lei. Você está contando, mas eu preciso pegar o código, começar a marcar, para lá na frente ficar atento a isso. É o artigo, anotem por gentileza, 1007, parágrafo 3º. Artigo 1007, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. E aí, eu tenho que lembrar aos senhores, ou mencionar com os colegas, uma outra mudança interessantíssima, que é a possibilidade de se cumprir o prazo antes do início da sua contagem. Vou melhorar. A decisão de um processo, um acórdão, é disponibilizado, melhor dizendo, no site do tribunal, mas ainda não foi publicada. Então, eu leio a decisão e falo assim, preciso recorrer. Não publicou, prepara o recurso cabível naquela hipótese. E aí, antes de publicar o prazo, de começar, melhor dizendo, o prazo, antes da publicação no Diário Oficial, eu protocolo o recurso eletronicamente. Atualmente, há a discussão se esse recurso é extemporâneo porque foi protocolado antes do início da contagem do prazo. E aí, o que se diz? Se eu protocolo depois do prazo, é o quê? Intempestivo. Se eu protocolo antes do prazo, é extemporâneo. Agora, o novo Código de Processo, no artigo, e aí merece realmente um destaque, o artigo 218, lá no parágrafo 4º, diz: será considerado tempestivo o ato praticado, qualquer ato, eu falei do recurso, para ilustrar, o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Então, é outra mudança substancial. Vamos lá. O que a gente ainda pode apresentar como mudança de prazo? Publicação de pauta. Vejam vocês, recurso, julgamento, e aí eles publicam a pauta da sessão. Hoje, podem fazer isso com 48 horas, os tribunais. Houve uma modificação importante, artigo 935 do CPC, que diz que o prazo entre a publicação da pauta e a sessão de julgamento tem que ser de pelo menos 5 dias. Isso facilita a vida
do advogado, porque ele tem tempo para se programar no que diz respeito às suas audiências e estar presente a fim de sustentar da tribuna o direito do seu cliente. Mudança também importante, que merece destaque: litisconsortes. Eu tenho vários réus e cada réu com um advogado diferente. Detalhe, tem que ser advogado distinto e que não pertença à mesma sociedade de advogados. Então, são advogados distintos que não pertencem à mesma sociedade. Nesta hipótese, esses litisconsortes terão o prazo em dobro para a prática dos atos processuais, com uma exceção que é importantíssima. Não será em dobro, cuidado, hein? Não será em dobro o prazo, mesmo havendo litisconsortes com advogados diferentes, de sociedades distintas, se o processo for o processo eletrônico. Esta é uma exceção à regra. Regra: litisconsortes, advogados distintos, de sociedades diferentes, prazo em dobro. Exceção: processo eletrônico. Onde está isso, professor? Caro colega, basta que a gente faça leitura do artigo, por gentileza, anotem, 229. E no 229, mais especificamente, parágrafo 2º. Vou fazer a leitura. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações em qualquer juízo ou tribunal, independente de requerimento, ex officio. Parágrafo 2º. Não se aplica o disposto no caput os processos em autos eletrônicos. Então, importante mudança que merece destaque, e com essa leitura eu encerro essa videoaula sobre mudanças em prazos processuais. Aguardo os comentários no Facebook, as críticas, as dúvidas, e por e-mail também. No Facebook, Vitor Marcelo Rodrigues, no e-mail prof.vitormarcelo@gmail.com. Obrigado.